Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: Ide e pregai o Evangelho. Divisa 100% Bíblia, pensamento. Pregue hoje ou nunca mais. Livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Capítulo 16, do versículo 15 ao 20, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe teres falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram o Evangelho por toda parte, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, que não muda, há uma advertência para todos aqueles que são conhecedores das Escrituras Sagradas. Há uma advertência e um pedido do reino dos céus. Quando já no primeiro versículo que diz: Ide, disse-lhe, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Glórias a Deus. No versículo que assim, nós vamos assim explicar, pregar, anunciar e bem dizer, diz assim: disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando eu observo aqui essa passagem, a passagem bíblica, escrita assim pelo autor Marcos, mas o autor principal, o Deus que fez o céu e a terra, que inspira os homens para que venham assim a escrever, aqui está dizendo acerca de uma preocupação do ide e pregar. Pregar o Evangelho da palavra de Deus. Observando aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, os tempos atuais, parece que as coisas estão mudando. Já não se há tanto espaço para pregação. Há espaço para cantar, há espaço para orar 10 horas de oração, há espaço para teatro, há espaço para circo, há espaço para um monte de coisas. Mas na hora da pregação, 5 a 3 minutos e olhe lá. Quando você encontra uma igreja, uma congregação e um povo amante da palavra de Deus, você vê que é milagre. Jesus está ali. Porque a ordenança foi ir de pregar o Evangelho e anunciar a toda criatura. Quando a palavra de Deus diz para anunciar, para pregar, para bem dizer, é mostrar conforme está escrito. Hoje vivemos tempo que parece que o ide e pregai desapareceu da boca de alguns pregadores. E são pregadores que não têm compromisso com a verdade. E a própria verdade explica isso. Salmos 56, versículo 5. Todos os dias distorce as minhas palavras, e os vossos pensamentos são mal contra o Criador. Jeremias também diz assim. Deus começa a usar Jeremias e começa a falar assim: ai de vós que furtai as minhas palavras. E aqui também, no Novo Testamento, na época em que Jesus veio,
Você acha que o povo não tinha ouvido a pregação? O povo tinha ouvido a pregação, tinha ouvido o evangelho, mas não do jeito que Jesus estava ensinando. Havia os escribas, havia os fariseus, havia os saduceus, mas cada um trazia aquela explicação não bem detalhadamente. Mas o que acontece? Jesus vem para explicar bem detalhadamente. E o próprio Jesus falou: examinai essa escritura, porque cuidais de ter nela a vida eterna. Ouvimos até fatos e até histórias por aí que dizem assim: olha, o meu sacerdote, ou a minha sacerdotisa, o meu pastor, ou a minha pastora, disse para mim não se preocupar em analisar essa escritura. Quando isso começa a acontecer, uma coisa eu tenho no meu coração, é a frieza espiritual, porque a Bíblia diz assim que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, e quando há uma preocupação de A, de B e de C, da pessoa não analisar a escritura, eu só posso conjecturar com dois pensamentos, ou até entender, ou está enquadrado, ou então não quer que a pessoa venha ao conhecimento da verdade. Porque a verdade não mata, esclarece, explica e mostra o caminho do reino dos céus. O detalhe já começa por aqui do ir de pregar o evangelho a toda criatura. João Batista, quando começa a pregar, ele vira para o rei e começa a dizer assim: rei, larga essa mulher que não é tua, é do teu irmão. E por causa desta mensagem que João Batista direciona direto para o rei, ele vai preso. E ele na prisão, a Bíblia diz que o rei parava para ouvir João. O rei não queria matar João Batista, porque temia o povo lá fora. E o próprio rei Herodes, conscientemente, ele... Mas o rei não queria largar o adultério. O rei não queria largar a fornicação. O rei não queria largar a bebedice, os vícios. Eu vou me aprofundar mais. Vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, fornicários, abomináveis, imorais, incestuosos e todos aqueles que são contrários à sã palavra de Deus. Esse é o problema da preocupação de alguns que não querem ouvir o evangelho genuíno, que não querem ouvir o evangelho puro, é porque estão enquadrados, e enquadrado não tem para onde fugir. Mas Jesus falou assim, Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhe Jesus: ide e pregai por todo o mundo o evangelho a toda a criatura. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias a Deus, glórias a Jesus. Eu estou calculando naquilo que eu vou falar, estou calculando, porque essa palavra de hoje é cortante. Vai cortar por dois lados aqui hoje. Vai cortar aqui, vai cortar aí. Vai cortar aí, vai cortar aqui. É uma palavra que é para daí e para de cá. E junto com você, você vai entender. Vai entender. A Bíblia diz que nenhum abominável entra no céu. A igreja das abominações já está aí. A Bíblia diz que nenhum imoral entra no céu. A igreja da imoralidade está aí. A Bíblia diz que nenhum incestuoso entra no céu. A igreja dos incestuosos está por aí. A Bíblia diz que nenhum que comete confusão anormal animal vai entrar no céu. E a igreja também desses confusão anormal animal está por aí. A Bíblia diz que nenhum bêbado entra no céu.
e a igreja dos bêbados está por aí. A Bíblia diz que nenhum prostituto entra no céu, e a igreja dos prostitutos está por aí. A Bíblia diz, eu vou falar, que nenhum feiticeiro entra no céu, e a igreja dos feiticeiros está por aí. Mas, irmão, eu fiquei sabendo que a igreja de Burucutu, que igreja de feiticeiro é esse? Está aqui na cidade, a igreja de Satanás, já está aqui, ó. Isso pega moda. Mas ele se esquece, pode ter igreja